Então vamos lá, galera. Vamos lá para um estudo sobre os acontecimentos no Afeganistão. Vamos fazer um resumo. O Afeganistão ele é formado por 40 milhões de habitantes, sendo 51%, 51,7% de homens e 48,3% de mulheres. Né? Nesse momento, a maior preocupação dos afegãos ali é apagar das redes sociais as publicações, né, com medo de punição. E vamos falar de alguns interesses de alguns países. Né? Um dos interessados, eu não vou colocar na minha ordem aqui, é o Paquistão. O Paquistão ele tem uma fronteira de 2.000 quilômetros, com o Afeganistão. Inclusive, os refugiados costumam fugir para o Paquistão. E desde julho desse ano, 2021, já existiam 3 milhões de afegãos lá, né? E eles não querem mais hospedar os afegãos com medo, né, de retaliação. O Paquistão é acusado de moldar o Talibã. Moldar o Talibã. Por que isso? Segundo algumas informações, muitos afegãos que aderiram ao Talibã foram educados nas escolas religiosas do Paquistão, que se chamam madraças, tá? Então, e o Paquistão ele também foi a última nação a romper relação diplomática com o Talibã, quando ele assumiu o poder, né? Antes disso tudo aí. Então, eles negam isso, né? Eles negam isso aí. Então, vamos falar do interesse do Irã. O Irã ele tem uma fronteira com o Afeganistão e por lá passam os migrantes levando drogas, né? Os grupos armados que é a Guarda Revolucionária do Irã eles fornecem apoio financeiro e militar ao Talibã. A Força Quds, né? QUDS, lá do Irã, ela está oferecendo apoio ao Talibã, né? A fim de ter algum interesse em alguma coisa ali, né? Sabemos que lá tem muito cobre, né? E outras coisas lá que a gente não... Ainda estou estudando essa parte. Então essa força Quds, ela é composta de paramilitares, né? Da elite iraniana, considerado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. Vamos falar da China agora. A China ela quer manter uma relação amistosa de cooperação com os Afeganistão, mesmo com o grupo talibã no poder, tá? E o interesse da China é na exploração do cobre. A China ela tem uma pequena fronteira ligada com o Afeganistão. Então, eles já estão pensando no dinheiro, né? Já estão pensando no xing-ling. E algumas dessas informações você encontra na BBC News Brasil, tá? Que é uma fonte de estudo. Eu faço fonte de estudo, faço o meu resumo na BBC News Brasil e também num site russo, né? Chamado Sputnik Brasil. Lembrando que eu faço estudo profundo dessas questões para resumir aqui bem fácil e mastigado para a gente aqui, tá, brasileiro. Os interesses da Rússia, né? Os Estados Unidos, China, Rússia, Irã e Paquistão têm interesse no Afeganistão. O Afeganistão ele faz fronteira com os aliados da Rússia, né? O Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Caraca, Turcomenistão. Então a Rússia ela teme que o Estado Islâmico, não o Talibã, tente algo contra os aliados deles. Então a Rússia não quer que o Estado Islâmico se aproxime do norte do Afeganistão, né? E a Rússia ela vai se reunir com o Talibã para definir quais as ações desse grupo naquele país, porque ela já está temendo, alguns combates. Então vamos ver o que os Estados Unidos fez, botou a Rússia para trabalhar, né? Botou a Rússia para trabalhar e a China para caçar. Nós sabemos também que a Turquia ela planeja enviar novos militares para o Afeganistão, né? O Talibã
já afirmou controlar 85% do território afegão, isso muito tempo atrás. Temos o fuzileiro brasileiro Alexandre Daniele, ex-fuzileiro naval, esteve 8 meses no Afeganistão. Ele deu essa notícia na JR News. Ele relata que é um povo fraco, frágil, sem cultura, sem conhecimento, pobre. 300 mil militares afegãos treinados pelas forças auxiliares se entregaram em questão de dias. Cara, o Talibã, ele costuma cortar as partes do corpo, esse cara relata, das pessoas em praça pública e deixa a pessoa morrendo ali sangrando, morrendo aos poucos. Então, os afegãos, eles são povos tribais que não conhecem mapa, território, eles não sabem o significado de país, de patriotismo, eles não conseguem, os fuzileiros não conseguiram passar coragem aos afegãos. Eu sempre acho que eles são como um pai dos afegãos. E eu não sei que tipo de treinamento que esses soldados tiveram. Será que nesses 20 anos eles não tiveram amizade com aquele povo a ponto de se tornarem pais e se compadecerem daquela gente? Então você tem 40 milhões de pessoas naquele país. Alguns países estão trazendo, alguns daqueles ali, mas vai ficar ainda muita raça de gente ali para sofrer. Então, haviam 17, esse rapaz relata que haviam 17 países auxiliando lá no Afeganistão, mas a gente só ouve falar dos Estados Unidos, a gente não ouve falar mais de ninguém. A OTAN, a OTAN estava ali. Então o Talibã, ele sobrevive. O Talibã, o regime Talibã, que é considerado uma organização terrorista pela Rússia e alguns outros países, ele sobrevive com a venda de ópio para fazer heroína e a venda de mulheres no mercado negro. Os afegãos, conforme esse fuzileiro diz, não sabem manusear direito as armas. Eles deixaram algumas armas e algumas munições que vão acabar rápido, relata o fuzileiro, e são armas mais fracas, não são as mais poderosas. Os terroristas já estão usando a tecnologia para recrutar, Eles estão fazendo as suas propagandas, então vai ser fácil iludir algumas pessoas com aquele papinho de bondade. É isso que eu acho, Até porque teve muita gente que não pegou o início, São 20 anos de história ali, não sofreu, não conhece de fato na pele as histórias. Então, os jovens, por exemplo, podem ser muito fácil manipular. Então, a OTAN, ela criou lá escolas, clínicas, levaram a internet durante 20 anos. Eu não estava lá, então eu não sei como é que é isso, eu nunca fui lá, não sei como é que é, tá? E você sabe como é que é, militar não pode falar tudo que vê e também não pode ir contra a OTAN, Ele não é bobo. Então, isso aqui é um relato de um militar, algumas coisas que ele nos passa, E a gente não tem como ter 100% de certeza. Então, galera, esse é mais um vídeo e depois estou fazendo um documentário aqui do Brasil paralelo, Estudando a história de todos os ministros do STF. Também estou estudando a história do Ricardo Boechat, que morreu naquele acidente de helicóptero, do Paulo Henrique Amorim, do Cajuru também. E verificando as coisas mais importantes, as acusações mais importantes, e levando também em consideração que a gente só está investigando o STF, Tem também os militares, tem também os outros políticos, a troca do delegado da Polícia Federal, que o Bolsonaro quis trocar porque era um indicado do Sérgio Moro, e vou tentar passar tudo isso daqui bem mastigado para a gente conhecer cada personagem que a gente tem no nosso cenário político. É muito importante ter um resumo, porque muita gente só sabe ler as figuras, Então a gente tem que estar mastigadinho mesmo para que possamos... Isso aqui tinha que ser estudado, isso aqui tinha que ser ensinado na escola, Ensina tanta porcaria na escola.
tem coisa que não serve para nada. Eu não sei para que serve o Saci Pererê. Eu não sei para que serve alguns mitos. A gente, quando não tem história, a gente inventa. Infelizmente, as escolas, elas estão mais preocupadas com outras coisas. É um diploma de burro mesmo que a gente recebe, como o Bolsonaro fala. É diploma de burro na mão e título de eleitor na outra. Exatamente. Infelizmente, ele pode até falar isso, que ele é capitão, né? É um cara que não fala. Ele pode. Eu acho que educação não é só estudo, né? É um cara super mal educado, que se acha educado e quer dar lição de moral na gente. Mas nesse ponto ele tem razão. Nós devemos estudar a história do nosso país. Nós devemos estudar e verificar quem são as pessoas que estão no poder, né? E como chegaram lá, né? Tem alguns que foram ligados a partidos políticos, então já começaria uma lei para proibir esse tipo de ligação de ministros do STF com partido político. O cara não pode ser. Como é que o cara vai julgar uma causa de um partido ou de uma empresa que presta serviço ao partido se não há transparência naquilo ali? Como é que vai se mostrar imparcialidade quando se já teve alguns interesses? É muito complicado isso. Então eu acho que para julgar aquilo ali não pode haver ligação nenhuma com partidos políticos, nem você e nem a sua esposa, nem, nem seus filhos. É complicado, porque tem essas questões aí. Então, para a gente fazer um país mais justo, a gente tem que começar a estudar os personagens, para quando a gente vier a falar, a gente falar com categoria, né, com sabedoria, né, categoricamente sobre cada detalhe da vida de cada um. Eu sei que tem muitas coisas sobre a questão do STF ali, muitas coisas irrelevantes, porque todo ser humano comete erros. Então tem coisas ali que eu vejo que é pouca coisa, sabe? Tipo uma conversa que o Alexandre de Moraes jogou uma conversa fora entre os amigos e aquilo foi relatado. Ele, na verdade, no outro dia prenderam o Palocci. Então ele falou para os amigos, isso é uma coisa de orgulho humano, né? Às vezes o cara, como diz um ditado no exército, cagou no pau, né? Nas Forças Armadas. Aí cagou no pau, realmente deu mole ali. Outra questão também, eu não gostava muito daquele ministro da Educação que escrevia tudo errado, né? Mas uma coisa, os caras têm razão. Como que uma reunião dessas que aquele cara falou aquelas ameaças contra o STF, ele falou em reunião, é como se estivesse entre amigos e você fala uma coisa ali e tiraram aquilo dali de dentro da reunião, não sei quem foi que deu aquela filmagem, como é que fizeram, e trouxeram para fora. Isso foi errado. Foi errado fazer isso. O cara cometeu um crime? Cometeu um crime. Mas ali foi uma covardia que fizeram. Realmente, a gente pode não gostar da pessoa, mas a gente não deve achar que... A gente tem que ir pelo papo certo. Outra questão, nessa questão do embargo, isso aqui é outro assunto, da Polícia Federal em relação à indicação do Bolsonaro, quem embargou foi o PDT, tá? O PDT, possivelmente Ciro Gomes como vice-presidente, o Lupe como presidente, embargaram aquilo, né? Porque como o Moro era amigo do Bolsonaro e tinha ali um juiz da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, né? Como diretor, né? Diretor da Polícia Federal, quando ele virou inimigo, logo, por conta de todos os escândalos que estavam saindo ali, eu acho, se não me lembro, questões até do filho dele, ele viu que ia dar ruim e ele fez uma jogada estratégica, tirou aquele cara, que o cara é como se fosse um traidor, realmente. A ação dele não é uma coisa a desconsiderar, não, acho que qualquer pessoa faria isso. Mas é antiético, né? Mas fez. Então, galera, para não estender muito aqui esse assunto, que eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu ainda estou fazendo resumos. Então, vamos estudar aqui a história do Afeganistão, que é a questão atual, de suma importância, porque a história está passando nos nossos olhos e agora sendo documentado.
né? E a gente precisa entender quais são os interesses desses países. Quais são os interesses? Pô, por que que uns tentam ajudar? Por que que tem que ser resumido? A gente tem que verificar notícias e informações seguras e resumir tudo isso daí. Para a gente saber o que estão fazendo lá. Porque às vezes você está pensando que o cara está ajudando um país, na verdade aquele país está querendo se beneficiar, né? Então é isso aí, galera. Até o próximo.